Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos aqui com mais um estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja convosco e todos a sua família. Se porventura alguém da sua parentela ainda, na sua casa ainda não serve a Jesus, cremos que Deus há de fazer essa grande obra para a glória do nome de Jesus. Está conosco aqui, sempre contribuindo muito, nosso pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor para todo o povo de Deus que nos escuta, assiste nesse instante. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela confiança, pastor Francisco Décio, e ao Senhor, pastor Valmir, pela oportunidade conferida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então você que está nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz, 88.1, né, e pelas redes sociais, nós sempre pedimos para que você indique alguém se esse estudo tem sido edificante para a sua vida, tem contribuído para o seu crescimento espiritual. Faça assim também, evangelize, porque desta forma mais pessoas serão edificadas para a glória do nome de Jesus. Hoje nós trataremos o assunto, a igreja tem como uma natureza organizacional. Antes de começar a fazer a introdução e a apresentação, vamos iniciar orando, porque começamos muito bem quando começamos orando, apresentando a Deus, porque falaremos, mas sabemos que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito de Deus que faz a obra por completo. Pastor Rejanildo Paulino, faça esta oração, nosso Deus, para que Ele possa nos iluminar, nos dar graça e aqueles que nos acompanham possam ser edificados para a glória de Jesus. Muito bem, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, humildemente, Senhor, estamos em Tua presença, junto com os Teus filhos, para refletirmos, meditarmos na Tua palavra. Ó querido Deus, através do Espírito Santo, ó Espírito Santo de sabedoria, ajuda-nos, instrui, orienta, nos guia em tudo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas, abençoadas, restauradas, para o Teu louvor, Senhor. Assim oramos, crendo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como nós iniciamos, o tema de hoje do Estudo Bíblico Novas de Paz, a igreja tem como uma natureza organizacional. Glória a Deus, Este conteúdo também nós temos por referência a lição bíblica da Escola Dominical, e que aborda em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, é importantíssima essa lição de hoje, por quê? Porque nós vamos abordar sobre essa questão da natureza da igreja, que apesar dos vasos, pastor Reginaldo, serem de barro, mas sim, a essência é do Espírito, e a igreja permanece viva, porque Deus é o cabeça da igreja. Então, vamos discutir essa questão dessa organização, que algumas pessoas podem até achar que ela é apenas humana, que ela apenas está sendo governada por homens, e na verdade ela é governada por Deus, por Cristo Jesus,
mas depende também dos homens fazer a sua parte. Então, nós temos como esse objetivo, pastor Reginildo, tornar claro aquilo que as Escrituras falam, porque algumas pessoas, ao ler as Escrituras, elas acabam isolando os textos e isso não traz uma interpretação correta e, em vez de se edificar, acaba causando uma maior confusão e não edifica. Mas nós cremos que hoje, através desse estudo, a gente vai contribuir para que para que a palavra de Deus seja propagada como de fato ela é. Nós temos como um texto áureo, Tito, capítulo 1, versículo 5. Você também pega o seu exemplo, sua Bíblia, pega a sua lição também aí, vá acompanhando, porque é importante você checar para você também crescer espiritualmente. Tito, capítulo 1, versículo 5 vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Esse texto aqui já dá uma referência muito boa, mostrando que a igreja de Cristo, porém, as pessoas que estão, digamos assim, anunciando o evangelho, precisa de vigiar para que as coisas funcionem como devam funcionar. E a gente sabe, pastor Reginildo, que existem impedimentos espirituais muito grandes, que muitas das vezes a gente não consegue colocar em prática algumas coisas, porque se não tiver a fé, a batalha espiritual impede de as pessoas executar a obra como ela deve ser executada. Verdade, pastor. Nós vivemos tempos difíceis e devido às questões que acontecem, né, fruto da multiplicação da iniquidade, nós temos visto aí o esfriamento espiritual e a incompreensão, fruto disso também na vida das pessoas, muito mais na vida dos crentes, né, porque já receberam Jesus e devem crescer espiritualmente e acabam alguns ficando estagnados. Espiritual, não crescem, não deixam desenvolver essa fé que receberam e com isso gera toda essa polêmica, essa incompreensão acerca do que verdadeiramente é a igreja, as funções, o que Jesus quer da igreja. Então nós nessa lição, pastor, eu creio que muitos serão abençoados por entender melhor esse assunto. É verdade, pastor. A gente às vezes está na igreja, as pessoas se apegam muito do que está vendo no templo físico em si, que não deixa de ser uma referência. E algumas pessoas deixam de contribuir, deixam de crescer, deixam de exercer seu papel dentro dessa instituição, que mesmo ela, digamos assim, uma organização dentro dos parâmetros humanos, que isso a gente vai explicar, ela não é, ela é principalmente espiritual. Nós não podemos só espiritualizar, mas também não podemos só materializar. É isso o debate de hoje, né? E temos como verdade prática: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, a gente vai discutir sobre isso para que os irmãos tenham bem claro o que é uma organização, o que é um organismo vivo, o que é que nós precisamos entender com isso. Como sempre, os irmãos já sabem que nos acompanham, temos 3 objetivos. O primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E terceiro, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Temos como referência para esse estudo bíblico Novas de Paz, Tito, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, que já esse texto bíblico aqui já vai dar uma dimensão dessa organização da igreja e esse organismo vivo. Nosso pastor Reginildo Paulino, ele vai fazer essa leitura bíblica aqui em classe para a glória de Deus. Muito bem, meu pastor. Diz a palavra de Deus: Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador.
a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Glória a Deus. Então, olha, quando a gente vai lendo e com paciência a gente vai analisando o texto bíblico, a gente começa a perceber as orientações de Deus sobre a sua igreja e que as orientações que os que são escolhidos de Deus possam seguir essas orientações. E essa lição tem sido muito edificante, porque nós temos falado muito sobre seitas e heresias, e muitas igrejas tido como evangélicas, que declaram até Jesus, mas não crê como as escrituras assim afirmam, e isso tem sido o nosso debate, esses períodos de tempo aqui, pastor Rejanildo. Sim. E a gente vê que muitos aceitaram a Jesus, mas discordaram do que estava escrito e acabaram, digamos assim, sendo expulsos, não sendo aceito porque já estava divergindo. E aí quando a gente lê um texto bíblico, a gente começa a perceber justamente essa dualidade da igreja organizacional, mas que ela é um organismo vivo. E a gente vai explicar isso para que os irmãos possam entender que nós não fazemos o que nós queremos. Nós estamos submetidos a uma verdade e glória a Deus por isso, que o Espírito Santo nos dá força para fazer isso, porque, pastor Rejanildo, nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E a gente, quando olha para essa verdade, que algumas pessoas dizem, como é que vocês conseguem fazer isso? Na verdade, a gente não pode nem se gloriar, como Paulo diz. Verdade. Né? Por quê? Porque tem a ação do Espírito, da fé, da obediência, que a gente faz obras, como Jesus diz assim, fará obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque é justamente isso, a gente está dentro de uma igreja que tem Jesus como cabeça e que a gente precisa também organizar para que isso tudo venha transcorrer naturalmente para a glória de Deus. Meus amados irmãos, a lição vai abordar sobre isso. A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, escute bem essa palavra, organismo vivo, em suas reuniões em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças, as suas orientações. Por outro lado, é também uma organização, uma congregação das assembleias como uma forma de governo. Então essa lição vai abordar exatamente isso, essa organização, as pessoas que compõem esta igreja, que ela não é uma igreja humana, ela é humana e também espiritual, né? É isso que é o embate nosso. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque durante todos os séculos, pastor Rejanildo, desde o começo da igreja, muitos ataques, muitas contradições se levantam. E hoje já tem outras contradições. Hoje as pessoas começam a ver as necessidades humanas e começam a olhar para as escrituras. Não, a Bíblia está dizendo isso aqui, mas ela não está interpretada corretamente, não. E as pessoas vão mudando, pastor Rejanildo. Elas vão mudando. Tem situações aí dificílimas de a gente aceitar, porque os homens já não querem mais se submeter à verdade de Deus. E o que elas fazem? Mesmo levando o nome de Jesus Cristo, as interpretações já não são as mesmas e as pessoas fazem o quê? Começam a divergir. Aí vai tendo um embate, porque mesmo levando o nome de Jesus, não segue o que Jesus está mandando. Verdade. Como o senhor falou, esfriamento. E eu queria fazer aqui, pastor Rejanildo, uma introdução, fazendo essa diferença aqui, a partir de alguns textos bíblicos, falando sobre organismo, que faz parte de um órgão, que faz parte de... Exemplo, o órgão ele funciona
porque está dentro de um corpo. E se o corpo está vivo, ele se movimenta, ele existe toda uma funcionalidade. E quando a gente fala disso, do organismo, como se fala assim de um corpo, né? Paulo faz com muita sabedoria, ele faz uma apresentação como se o Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E esse corpo, ele está sendo orientado pela cabeça. Mas esse corpo tem muitos membros, é um organismo e ele está vivo. E eu queria colocar aqui para os irmãos entenderem, para a gente poder distinguir. Por quê? Porque quando a gente vai ler o que Paulo falou a Tito, a gente vai começar a distinguir o que é uma organização e o que é um organismo vivo. Aí é interessante, esse organismo vivo, nós estamos vivos, pastor Rejanildo, no Espírito, porque Deus tem uma promessa que falou para Israel e que já desde Israel já apontou para essa igreja. Joel capítulo 2, versículo 28, você que nos acompanha, para a gente poder entender essa questão do organismo, que na verdade é essa questão da vida que existe na igreja, que não é uma vida humana, não é uma vida só social, não é só das pessoas que estão lá, mas principalmente a fonte que faz essa igreja estar viva, que é esse organismo, ela está dentro do Espírito. Veja uma promessa: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então Deus estava falando pelo profeta Joel, apontando lá para Atos dos Apóstolos, do início da igreja, porque nós sabemos e queremos explicar que o Espírito de Deus, ele habitava nos reis e habitava nos profetas. O relacionamento era um relacionamento assim, muito específico. Então agora Deus estava dizendo assim: olha, eu vou derramar, ou seja, meu Espírito, esse Espírito que é o Espírito Santo, ele haveria de agora estar na vida das pessoas lá na obra de Cristo na cruz do Calvário. Então daí a gente começa a entender que esse organismo ele está vivo, porque quem faz ele estar vivo é quem? É o Espírito Santo. Aí também diz mais, lá, veja o que é que Jesus falou, o próprio Jesus falou. João 3,8: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não se sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí no versículo 9, Nicodemos, um homem intelectual, um homem que estava dentro de uma organização judaica, que estava lá dentro da lei, ele diz, Nicodemos respondeu, disse-lhe, como pode isso? Ou seja, já começa a ter uma diferença da capacidade humana, de um homem comum e da questão do Espírito. Aí no versículo 10, respondeu Jesus e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais nosso testemunho? Se vos falei coisas terrestres, olha só, que Israel já não estava entendendo as coisas do céu. Isso. A igreja que ele iria iniciar através das pessoas nessa. Se tu falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis as que, deixa eu ver aqui, na verdade vos digo, que te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do homem que está no céu. Então, aqui está mostrando Jesus explicando as questões de viver agora no Espírito. Aí vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 23. O marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então estou explicando aqui que esse organismo vivo tem como a administração deste corpo, Cristo que é a cabeça. E que seu corpo, olha que está dizendo muito claro, e que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Ele está falando na cabeça, Cristo, o corpo que é dele, que é a igreja dele, que agora se é corpo, tem membros, sim?
Então é um organismo. Então a gente está explicando aqui, meus irmãos, que é exatamente isso. Esse organismo que nós falamos da igreja, ela está proveniente do Espírito. E o Espírito Santo, ele nos conduz àquilo que já está escrito, que é essa instituição que é santa, que não é humana. Lógico, quem é santo vê o que é santo. Quem não é santo não enxerga. Então, as pessoas estão dentro da igreja e às vezes não veem as coisas santas. Começam a cometer coisas, fazer coisas, querem viver do seu jeito, da sua interpretação. Aí por isso que esse estudo bíblico Nova de Paz, estamos assim. Por isso que às vezes o pastor lá está corrigindo. Por que esse pastor está corrigindo? Ele não está entendendo a necessidade da igreja, mas não é a necessidade da igreja humana. É uma igreja espiritual. Permita, pastor, porque às vezes as pessoas têm, como o senhor bem deixou claro aí, a visão humana, né? Observam sempre o lado humano. Às vezes vão para a igreja com uma necessidade específica, uma dificuldade que estão enfrentando e querem ouvir, esperam ouvir algo que vise massagear o seu ego ou resolver o problema que ele está vendo ali, e ele está vendo superficialmente. De uma forma humana, De uma forma humana. Ele não está vendo a parte espiritual. Pelo Espírito. Mas a igreja, como bem o senhor colocou aí, em outras palavras, a igreja ela é um organismo vivo porque ela é unida a Cristo. E ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, esse confronto, pastor Rejanildo, esse embate mental é muito comum. Isso. Olha, isso foi no povo de Israel, isso é conosco. Exemplo, Deus conduziu o povo, saiu do Egito, caminhou pelo deserto, Deus conduziu até o Mar Vermelho. Aí todo mundo ficou, Moisés, a gente vai morrer. Então, se nós observarmos, esse direcionamento, essa direção sempre é de Deus. E há esse confronto do humano e do espiritual. Então, como o senhor está bem colocando aí, as pessoas chegam na igreja, você que está nos acompanhando, chega na igreja, só quer ver a igreja de uma forma natural, porque há as confraternizações dentro da igreja, as atividades da igreja, e só olha pelo aspecto natural. Então, não vai entender o propósito de Deus. Até porque Deus, bem claro, né? Nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, onipresente e onipotente. Então, Deus está no controle, ele sabe as necessidades e ele que comanda de acordo com, visando suprir as necessidades para que seja concretizado as suas promessas. O senhor falou uma coisa bem interessante, Deus está no comando. Eu costumo dizer o seguinte, né? Para a gente dar um exemplo, para poder entender a igreja em si, espiritual. Vamos dar um exemplo. Digamos, uma pessoa, quando ela não tem uma vista, para ela poder enxergar, ela tem que colocar um óculos para poder enxergar, sim ou não? Se ela tira o óculos, ela acaba não enxergando porque tem uma deficiência na vista. Isso. E quando ela coloca o óculos, se a gente pegar o exemplo que esse óculos é a fé, se a gente bota a fé que está no óculos aqui, você vai enxergar as coisas como Deus quer que você enxergue. Se você tira o óculos, se você tira a fé, você não vai enxergar, você vai ver apenas uma instituição. E é justamente onde surgem as seitas e as heresias, porque as pessoas não estão vivendo pela fé, começam a interpretar as escrituras equivocadas, e aí começa o quê? Criar uma situação diferente. Por isso que esse confronto do estudo bíblico Nova de Paz, a gente está aqui com o objetivo de, que a gente já falou muito de lições anteriores, essas divergências que as pessoas não creem que Jesus é Deus, não creem na divindade do Espírito Santo, não creem na Trindade, não creem que Jesus, ele nasceu de Maria, veio em carne, o verbo se fez carne. Então, tudo isso que a gente está debatendo, pastor, está dentro dessa igreja como um organismo e como uma organização. Para a gente concluir aqui, entrar na interpretação desse estudo bíblico, onde Paulo constitui Tito lá como uma pessoa que deve organizar essa igreja, porque espiritualmente ela já não estava boa. E esse é um princípio, meu amado, quando a instituição humana, assim, invisível, o vaso de barro, ele não faz conforme Deus quer, os escolhidos não fazem como Deus quer, espiritualmente ela começa a morrer e vai surgindo um monte de situação. Mas olha só, Atos 1:8, antes de a gente começar na organização, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Olha aí, ó, a promessa lá em Joel, que há de vir sobre vós. Agora veja só, o Espírito Santo de Deus, ele vai, ninguém está vendo o Espírito porque é a fé, mas diz assim, mas ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha lindo esse texto aqui, pastor Rejanildo, porque ele vai de uma instituição, de um organismo vivo que está no espírito, mas que precisa ser vista pelas pessoas dentro do contexto social. Isso. Quando ele fala Jerusalém, se aplicamos a uma localidade, um espaço geográfico, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Mas não só em Jerusalém, ele fala Jerusalém, ele fala na região da Judéia, ele fala de Samaria, ou seja, Cristo quer que nós sejamos testemunhas dele, neste corpo humano, mostrando que a igreja não está sendo regida pela mente humana, mas guiada por Deus. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Sim. As orientações de Jesus, que apesar de a gente às vezes não ter muita força para isso, mas é uma verdade. Veja só, quando uma pessoa lhe faz mal, o que é que a Bíblia nos orienta? De a gente perdoar. O mundo alguém perdoa? Não. Se alguém bater no mundo, vai ter que bater mais forte ainda. Aí dentro dessa instituição que diz assim, perdoe a quem te ofende, aí você começa a ver que é uma orientação espiritual de Deus para perdoar os que nos ofendem, mas um homem também está sujeito a esse sofrimento. Isso. Então daí se segue, né? Então esse é o texto bem claro, mostrando que essa instituição, que ela é nascida pelo Espírito, mas ela está dentro de um ser humano, como sujeito a estar alegre, estar triste, estar feliz, estar desanimado, e o Espírito Santo vai fazendo a obra para a glória do nome de Jesus. Então nós falamos desse organismo vivo, citamos vários textos, agora queremos falar da organização. Aí tem um texto muito tremendo aqui, Ezequiel 34:8, pastor Rejanildo, que aqui vai mostrar que desde o Antigo Testamento, Deus constitui homens para que tome conta da propriedade de Deus, que são os filhos de Deus, no caso lá de Israel. Aí você vai ler aí, então eu estou dizendo aqui agora como organização, ou seja, Deus constitui pessoas para organizar, para tomar conta das pessoas, porque elas são indefesas frente à perversidade que se dá em todo o mundo. Ezequiel capítulo 34, versículo 8 diz: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Ezequiel 34, então você veja aí, muito claro, Deus usando o profeta Ezequiel dizendo que ele constituiu e o povo estava disperso, estava servindo para ser devorado. Aqui, lógico que é uma figura de linguagem, não está mostrando que uma ovelha é um animal indefeso frente a um lobo. Verdade. E aí você começa a ver que essa linguagem, ele diz assim, a perversidade das pessoas, a maldade das pessoas no mundo, ela é tão forte que elas maltratam, elas devoram, elas destroem quem? Destrói as ovelhas. Mas Deus constituiu pessoas dentro desta igreja, que é justamente essa organização. Mas pastor, me permita, o senhor falou aqui dessa organização, e citando esse texto de Ezequiel, e o apóstolo Paulo também lembra, né, aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 10, aí ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, fala de Cristo, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bem claro. Corpo de Cristo, pessoas chamadas para organizar. Isso. Aí Paulo vai falar para Efésios, Paulo vai falar para Timóteo, Paulo vai falar para Filipe, Atos dos Apóstolos nomeia, os próprios discípulos nomeiam um diácono, essa instituição que ela é constituída não só para atender a vida espiritual das pessoas, que esse organismo vivo, sim, a palavra que alimenta, mas também essa organização de as pessoas terem ordem. Paulo, com essa percepção que Deus deu a ele começa, digamos assim, a trazer essa organização. Mas vamos lá. Veja o que é que Jesus falou, Mateus 16:8. Nós estamos falando, meus amados irmãos, da questão da organização desta igreja, que essa igreja, ela apesar de humana, como um vaso, homens e mulheres sujeitos a tantas emoções, mas nós somos uma instituição viva, um organismo vivo.
16 e 18. 16, 18. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer aqui, traduzindo, Jesus está falando, Pedro, o meu Espírito vai fazer uma obra na vida de você e de outros que vão crer. Sim. E o diabo, através dos hereges, através da bagunça que é o mundo, do pecado, da destruição moral, espiritual, de tudo, eles vão tentar entrar na igreja, mas não vai dar certo, porque eu sou o cabeça e tu és o vaso e eu vou te proteger e vai dar certo. Em outras palavras, é isso. É verdade. Glória a Deus. Aí eu concluo aqui essa introdução, tem mais coisas aqui, né? Atos 20 e 28, olha o que é que Paulo diz. Ele diz assim, olhai, pois, por vós e todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, sim, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Você lembra lá em Ezequiel 34, falou, sim, a mesma coisa. Isso. Jesus, através de Mateus, falou a mesma coisa. Atos dos Apóstolos, ele revestiria a igreja do seu Espírito. E agora Paulo, já perto, diz, olha, está perto a minha partida, mas eu vejo que pessoas perversas, pessoas maldosas vão querer entrar. Porque a pessoa é tão perversa, deixa a igreja então, vai viver a tua vida, mas não, tenta se infiltrar na igreja para o quê? Para prejudicar o quê? O rebanho de Deus. E aí a gente vai concluindo aqui, ó, que a carta de Tito, que é o texto que nós lemos, que agora, sim, vamos entrar especificamente aqui, é exatamente isso, aborda essas instruções, é essa interpretação que a gente está fazendo aqui, explicando aos irmãos desse organismo. Eu expliquei organismo vivo e uma organização. Então, tanto para Tito quanto para Paulo, que a gente vai ler agora, a gente vai perceber que há um cuidado de Paulo, uma instrução, sim, de Paulo, para que essa igreja ela não venha perder a sua identidade, porque o mundo jaz no maligno. A injustiça, a perversidade faz alguns que receberam a fé, pastor Reginildo, eles perderem o ânimo e, digamos assim, que é um texto que a gente fala, vai fazendo a obra não como ela deve ser feita, não da dispensação do Espírito, e vai perdendo a fé, vai deixando as coisas que é para fazer, não faz, e aquela igreja vai se tornando uma igreja, digamos assim, sem as características do que está vivo, e é tão forte isso, a gente vai falando aqui, a gente vai se alegrando. Porque, pastor, me permita, irmãos que nos assistem, o mundo com seus valores, os valores do mundo, na realidade, levam as pessoas a viverem uma indisciplina, né? Viverem distanciados de Deus e vivendo os seus valores, né? Valores esses que não contribuem para o bem-estar, não tem, por exemplo, não valoriza o respeito, a consideração ao seu semelhante, não se submetem, na realidade, à vontade de Deus. E a gente vai ver justamente nesse contexto aqui que essa igreja, a igreja de Creta, nessa ilha, né, havia essa necessidade. Por isso Paulo mandou, o Tito, né, um homem que era de muita confiança sua, né, para chegar lá na igreja e buscar organizar, colocar as coisas em ordem, né? Para que aquele povo que era conhecido ali por ser preguiçoso, muita mentira, glutões, então esse povo pudesse ser disciplinado para que agora vivesse sobre a direção do Espírito Santo. Que quando a gente fala sobre a vontade de Deus, para quem não conhece, parece ser ruim a vontade de Deus. Sim. Parece ser ruim, na verdade não é. Veja só que o homem é tão orgulhoso, ele só quer as coisas para si. É para mim e para você, fica o resto. Por isso que, quando o senhor fala essa questão dos valores, os valores são muito diferentes do que deveria ser. Porque quando se fala de valor, de respeito, todo mundo fala de respeito, mas o respeito só para ele. O respeito para o outro não há. É a verdade para ele, não para todo mundo. Aí tem aqui, ó, Tito e as igrejas na ilha de Creta.
O apóstolo escreveu a Tito estando ele em Nicápolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali. Então ele começa a mostrar a Tito, né, e também escreve a Timóteo, que era necessário. Paulo enxergou que algumas coisas estavam acontecendo na igreja, que estava fugindo e ele entende a necessidade dessa organização, dentro dessa instituição viva, que era necessário trazer algumas orientações. Aí diz: Tito, chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Você poder ler aí, 1,4, né? Que ele diz aqui, né? A título 1,4, né? Se eu podia ler. Então, lição, na leitura bíblica. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Só o 4? Só. Então veja só que Paulo chama Tito de filho, porque segundo o relato bíblico, Tito, ele era grego, né? Ele não era judeu. Sim. E aí a gente começa a ver uma coisa interessante, que além de Tito, também tem Timóteo, né? Sim. Que Timóteo também foi orientado por Paulo, e também Paulo disse isso, essa expressão de filho. Se eu puder ler aí Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Agora é interessante, diferente de Tito para Timóteo, que veja como é interessante. Tito, ele era gentil por completo. Ele não tinha nenhuma raiz, digamos assim, judaica. Ele, digamos assim, representa a nós mesmos, que estávamos sem Deus e agora estamos com um Deus tremendo. 1 e 2, né? Isso. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente sabe que Timóteo, tanto o Timóteo quanto o Tito, é instruído por Paulo para colocar em ordem aquilo que não deveria ter perdido a ordem, que é natural até isso acontecer, né? Mas interessante que Timóteo, o pastor Rejanildo, ele tinha, o pai dele não era judeu, mas a mãe e a avó era. Então você veja que Timóteo já tinha uma linhagem judaica, já tinha toda uma instrução da sua mãe, da sua avó, muito embora seu pai não era, mas Tito já não é de uma linhagem israelita. Ele já é um gentil, podemos dizer assim. E agora eu enxergo aqui que Paulo prega o evangelho, eles entendem a chamada, e agora Paulo está orientando ele para eles colocar em ordem o que estava, digamos assim, fora da ordem natural, né? E é dizer aqui, ó, o nome de Tito é mencionado em Atos dos Apóstolos e aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e 1 em Timóteo. E na epístola que lhe for destinada traz seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em sua viagem missionária. Então veja só, Paulo pregando o evangelho, esse rapaz aceita Jesus, e aí Paulo menciona, veja a importância de Tito ali na organização da igreja, que ele é mencionado nos Gálatas, é mencionado em Coríntios, é mencionado em Timóteo e na própria carta que leva o seu nome. E a gente começa a entender que Deus precisa de pessoas, pastor Rejanildo, para que possa colocar em ordem, porque Satanás vai matar, roubar e destruir, de bagunça e desorganização, ele é mestre nisso. É verdade. E aí Deus coloca aí, então... E pastor, me permita, existem irmãos também que nos assistem, as pessoas têm uma facilidade, né, de, com o passar do tempo, se acomodarem, né, e perdendo o ânimo, né, como já foi falado aqui, o ânimo espiritual. Só aceitam Jesus, estão na igreja, estamos falando na igreja local nesse instante, diretamente, aceitam Jesus, às vezes até vão crescendo espiritualmente, aprendem, sabem as necessidades da igreja, o que deve fazer, mas com o passar do tempo vão perdendo o ânimo. Exige essa necessidade de ter alguém à frente, na liderança, instituído por Deus, para que realmente tome as rédeas, né? E lidere conforme a ação do Espírito Santo. E aponte porque está escrito, porque veja só,
Você que está nos acompanhando, quantas vezes as pessoas, a gente lê o que está escrito, Sim, mas não faz. verdade. A pessoa perde a fé. É por isso que as autoridades constituídas por Deus, como Paulo, colocando a Tito, e aí colocar em ordem o que está fora do lugar, requer fé e muita disciplina, sim ou não? Porque se alguém não está cumprindo, que é para cumprir, ao ser corrigido, vai causar um... Aí a gente entende aí, pastor Rejanildo, o organismo vivo. Você veja que o Espírito de Deus, ele acaba trazendo à luz as Escrituras os homens que estão constituídos por ele. Vamos dar exemplo lá de João. Lá no Apocalipse, na ilha de Patmos, João estava lá preso, mas o Espírito revelou que a igreja precisava de umas orientações. Aí disse, escreve o que eu vou te mandar. Verdade. Aí ele escreve as cartas para as igrejas que estavam instaladas na Ásia. Interessante, quantas advertências. Verdade. Deus é tremendo, que ele disse, olha, vocês não podem viver como o mundo não tem um espírito, vocês têm um espírito, vocês são representantes, testemunha. Por isso que é necessário a gente poder ler o que está escrito e para colocar em ordem. O que está acontecendo hoje é o seguinte, as pessoas sabem, e foi o que aconteceu lá na igreja, né, que Jesus falando para João, para escrever para um dos pastores das igrejas, e assim, você está tolerando Jezabel, você está permitindo os erros, você não está corrigindo, ou seja, não está colocando as coisas como deveria estar. No segundo subtópico vai colocar o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem. E o texto está falando isso, o pastor Reginaldo, é 1,5, você poderia ler. Então aqui Paulo, ele constitui Tito como um gestor, né, um pastor, isso, para o quê? Colocar em ordem. Você poderia ler, por favor? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Então veja só, Paulo vendo que a igreja já estava lá, a instituição já estava lá, porém não estava andando como deveria, e aí ele disse, olha, coloca pessoas, coloca presbítero para tomar conta desse rebanho. Para quê? Porque existia uma necessidade, de colocar em ordem. Por quê? Porque não ia testificar o que de fato a igreja deve testificar. E aí a gente vai enxergando nisso. O que é que colocar em ordem? No versículo, se eu poderia ler, o versículo número 6, título 1,6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Então, veja só, eu vou ficar aqui nesse 7, depois a gente vai ler o 8. Você veja que Paulo começa a dar características que um homem, um representante de Deus, ele não pode ser igual ao do mundo. Verdade. Então a gente começa a perceber que nós não temos como referência os padrões do mundo. A gente está vivendo uma época hoje onde as pessoas começam a constituir pessoas que não se diferenciam do mundo. E se diz ser igreja de Cristo, então não é a igreja de Cristo, essa igreja não está viva. Essa igreja pode até levar o nome de Jesus, pode até colocar a placa de Jesus, pode até dizer que é evangélica, mas não é uma igreja viva. É como diz lá, Jesus falando para dizer assim, tem a fama que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque não é uma igreja do Deus vivo. É uma igreja que leva o nome de Deus, mas que não tem o Espírito do Senhor. Então, por isso é que Paulo, ele faz isso. E aí tem um terceiro subtópico, o pastor Reginaldo, ele fala que em 67 a.C., essa Roma que anexou, no caso assim, a ilha de Creta ao seu império. Então nós sabemos que os romanos, ele governava com braço de ferro. Isso. O próprio Jesus disse isso, que após a partida dele, que as mulheres que estavam chorando ali, disse, não chore por mim, chore pelas mães que há de perder seus filhos. Então era um império que ele não aceitava o cristianismo.
Era muita truculência. E agora essa ilha sendo, digamos assim, governada por Roma, com certeza existe uma opressão muito grande. E aqui por isso que ele diz, né, que passou a ser anexada, que uniu-se a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Então a situação espiritual dos cretenses começaram o quê? A decair. E Paulo percebeu essa influência do mundo, essa influência opressora, e constitui Tito para colocar em boa ordem as coisas. E aí que se caracteriza aqui esse primeiro tópico? A organização. Ou seja, falando do organismo do espírito, mas se as coisas não for colocadas em boa ordem, se as pessoas que estão indo para essa igreja não têm uma organização, quando Paulo diz, coloca presbítero, ou seja, coloca um líder, coloca uma pessoa para direcionar as pessoas, para aconselhar as pessoas, para ensinar as pessoas, para mostrar como é a vida cristã. Então você veja que está paralelo o organismo, que é o espírito que guia a igreja, e está agora a organização que precisa da, digamos assim, da contribuição. Aí ele coloca aqui, ó, coloca aqui, o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era caracterizado pelos cretenses, né? Em título, o versículo 12 e 13, pastor Rejanildo, você pode ler aí? Capítulo 1, versículo 12 e 13, que mostra que existia um problema, que agora aquela igreja que estava lá, que tinha os judeus, que tinha os não-judeus, que tinha umas pessoas que queriam seguir totalmente a lei, voltando, e tinha pessoas que nem judeu era. Então você veja que ali era um embate, viu? Ali tinha um embate muito grande. Imagina só, é feito o pastor hoje, né? Tá dois crentes divergindo, e daqui a pouco, para você chegar lá e botar em ordem o negócio, você precisa ter que dar muita graça. A graça de Deus. Com o fundamento, né, principal, que é a palavra. Isso. Tito 1 e 12 confirma aquilo que falei até anteriormente. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Vamos para aí. Sejam curados. Então você veja que aí é uma coisa que as pessoas dizem, eu vou dizer uma coisa para você aqui, que é para o dia de hoje. A pessoa aceitou Jesus, mas está com as características do mundo. Aí algumas pessoas dizem assim, esse cara não é crente não. Esse não é crente não. Por quê? Porque mesmo ele professando a fé em Jesus, ele ainda está no processo de purificação e precisa ser doutrinado. Precisa, aí entra a orientação. Se a pessoa está fazendo as coisas erradas, aí alguns pastores, alguns dirigentes, não, eu não vou reclamar com ele não, o bichinho tá... Para não perder ele. Ele já está perdido, meu irmão. É verdade. Agora, lógico que a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira e a branda desvia o furor. Então, na hora de fazer uma correção, você tem que corrigir com amor, com paciência, apontando para as Escrituras. Esse é um grande problema, porque quando a pessoa falha, incita o erro no outro, e o outro já chega lá querendo, digamos assim, fazer uma correção até para satisfazer outras pessoas. Veja o texto que o senhor leu aí. Isso. Bestas. Então, na verdade, existe um sentimento preguiçoso já. Assim, era um irado e o outro preguiçoso. É como se assim, esses caras não fazem nada, estava provocando a ira. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Você tem alguns serviços na igreja para ser feito e a pessoa não faz. Como uma organização, tem que varrer, tem que limpar, tem que organizar, tem todo o trabalho, tem limpeza, tem a manutenção, enfim. Aí tem gente que é uma preguiça de morrer. Verdade. Nasceu em Jesus, mas parece que não nasceu. Aí chega uma pessoa, quando ela olha tudo bagunçado, o que é que vai produzir no outro? Ira. Era exatamente isso. Verdade. Então são dois problemas, os que estão irados e os que não estão fazendo nada. E o pastor tem que saber lidar com essa situação, como Paulo orientou. E também capítulo 10, 1, versículo 10 e 16. E também tinha
os que provocavam divisões, ou seja, além da preguiça que alguém não fazia nada, tinha aqueles que faziam divisão. Leia por gentileza, pastor Rejanildo, para a gente concluir esse primeiro ponto falando sobre a igreja, as igrejas na ilha de Creta. O versículo 10 diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Pronto. O que a gente está abordando aqui, meus amados irmãos que nos acompanham, é justamente isso, falando sobre essa igreja, né? A igreja tem uma natureza organizacional. Ela não estava organizada. Lógico que ali era necessário o pastoreio de um homem de Deus, como todas as igrejas precisam em si. As pessoas aceitaram a verdade, mas requer um tratamento espiritual, um tratamento mental também. E aí você veja que existia os judeus que aceitaram Jesus, que queriam colocar as fábulas, e também ele já falava mal dos outros que não faziam nada, então existia todo um problema. Agora vamos falar do segundo ponto, da institucionalidade bíblica da igreja. Então, quando fala essa institucionalidade, está falando que é uma igreja que tem responsabilidade, é uma igreja humana também, uma igreja que precisa, digamos assim, de toda essa organização humana, porque Jesus falou assim, como é que vocês vão testificar da minha verdade se a gente não, digamos assim, não viver por essa verdade? Então é necessário que esteja uma igreja, exemplo, se não tivesse nenhuma igreja no mundo, essa instituição que a gente fala humana, quem saberia que Deus existe? Não teria. Então, nós estamos aqui cumprindo um papel também social, um papel de advertência para o mundo, mostrando que nós somos iguais às pessoas, o mesmo sujeito, as mesmas emoções, as mesmas paixões, como Paulo fala para lá a carta, né? Mas que é necessário também essa organização. O pastor Rejanildo, ele vai trazer aqui essa instrução aqui, a instrução paulina, dentro desse tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. Muito bem, pastor. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial, estabelecer presbíteros de cidade em cidade, conforme diz o versículo 5 da leitura que nós fizemos há pouco, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, né? Filipenses 1:1. Bom ler, né? São esses textos bíblicos que eles confirmam aquilo que nós estamos citando. Essa institucionalização, ou seja, começar a dar forma dentro de uma organização para que essa organização ela também funcione. Sim. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, confirmando que a igreja ali já estava sendo instituída, já estava sendo organizada, né, com esses cargos ministeriais. E você veja, colaborando com a sua fala, pastor, você veja que os apóstolos, após Jesus partir, Judas trair, ele constituiu o primeiro diácono, né? Sim. E substitui Judas, o primeiro apóstolo, substituiu o apóstolo Judas, mas depois do crescimento da obra de Deus, foi a necessidade de instituir os diáconos. E aí os próprios apóstolos agora instituem o diaconato, vendo a necessidade, essa instituição que necessita receber as pessoas, necessita dar uma assistência social também a essas pessoas, porque existia uma disputa entre as viúvas hebreias e as não hebreias, e sobre a questão do alimento, que era
convivido. Aí se constituem os diáconos para que eles possam servir as mesas, né? Ou seja, organizar. Jesus, na multiplicação dos pães, quando ele prega, as pessoas teve fome. Aí os discípulos assim, despede esse povo. Aí a gente vê que a instituição é espiritual, mas também ela é humana. Jesus, alimenta vocês mesmo. Aí, mas como é que a gente vai alimentar? A gente não tem como alimentar. Eles vão fazer o seguinte. Aí aparece André e apresenta, tem um menino aqui com uns 5 pães e 2 peixinhos. Pronto. E aí o que Jesus faz? Manda sentar o povo na relva, faz grupos. Ou seja, o que a gente está entendendo aqui? Jesus estava dizendo assim, vamos institucionalizar, vamos organizar. Porque o reino de Deus, pastor Reginildo, ele é todo organizado. Aí algumas pessoas dizem, mas a igreja espiritual, a gente vai chegar lá, no terceiro subtópico, a gente vai falar que a igreja, ela é universal, sim, mas ela tem vários, digamos assim, vários ministros, vários ministérios, várias, digamos assim, igrejas locais que acaba sendo a universal e a local digamos, um embate muito grande. Mas seguindo, lembro que o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo da cultura da região, né? Conforme nós lemos aí há pouco, Tito 1 e o versículo de número 12. Isso está além de um problema meramente ministerial, ou seja, era um problema cultural, né? As pessoas, conforme nós falamos, né, vêm do mundo com os seus valores desprovidos da graça de Deus e começam a seguir ali rotulados como cristãos agora, professando a fé em Cristo, professam a fé em Cristo, mas na prática as obras não confirmam, né? Porque como nós bem lembramos, falamos já, quando falamos sobre salvação, nós lembramos que a salvação não vem pelas obras, né? Não é evidenciada pelas obras. Ou seja, você não conquista a salvação pelas obras, mas as obras elas confirmam que alguém é salvo, se é salvo ou não. Se alguém é salvo, ele produz obras, frutos de arrependimento. Né? De arrependimento. Eu acho que o investimento, pastor Reginildo, disso que você está falando aí, sim, que essa organização está dentro de uma organização humana que faz investimento no ensinamento que Jesus fez com os discípulos. E Jesus, próximo de partir, ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será... Aí ele manda fazer discípulo no nome do Pai, do Filho e do Espírito. O que é fazer um discípulo? É exatamente isso, ensinar no caminho. Isso. Ensinar no caminho, ensinar as pessoas que aceitaram a Jesus através do que as Escrituras apontam. Doutrinar o Evangelho de Cristo. Para apresentar justamente isso. O que a gente está colocando aqui é justamente isso. Essa instituição, ela também é necessária. Porque se as pessoas ficarem somente em casa, será que elas vão conseguir? Se todo mundo resolver ficar em casa, e é o tempo que a gente vai abordar isso no terceiro tópico. Se todo crente ficar em casa, não ia ter templo, não ia nem, as pessoas iam saber que existe crente na terra. Então por isso que a Bíblia diz que manda congregar. Então hoje a gente percebe que há uma dificuldade de algumas pessoas fazer parte de um ministério, fazer parte de uma igreja, porque elas não querem se submeter. Não, aquela igreja está errada, a igreja é assim, até um certo radicalismo e até uma certa desobediência. Porque lógico, você tem que ter filtro para identificar o que de fato procede e o que não procede. Perfeição não há, mas a gente vai procurando buscar, melhorar e se arrepender para poder chegar próximo, né? Eu costumo sempre dizer, pastor, uma linguagem prática própria, diga assim, procure uma igreja séria e tenha compromisso com a palavra de Deus, que você se sinta bem e que tenha espaço para desenvolver no reino de Deus. Pronto, agora a igreja perfeita você não vai encontrar. É verdade, basicamente isso. E o exemplo disso, né? O próprio Pedro lá Mateus 16, que a gente falou, a gente comentou aqui, Jesus fala que através de Pedro ia fazer uma grande obra, que o evangelho ia ser propagado através dele, e ele seria um dos primeiros a constituir essa organização. Sim. Mas logo em seguida, quando Jesus fala do sacrifício que ele iria fazer, Pedro não entendeu
E Jesus acabou repreendendo Pedro, que é o que acontece com a gente hoje. Verdade. A pessoa acaba não enxergando o que Deus está falando e essas divergências, então, essas imperfeições é até natural. E a gente está vivendo uma época hoje, pastor Reginaldo, onde as pessoas, às vezes, elas começam a criticar as outras igrejas. Estou falando de igrejas pentecostais, não. Igrejas evangélicas que apontam para as escrituras. Aí começa a fazer uma crítica à outra, como ela se fosse perfeita. Sim. Aí já começa, digamos assim, achar que ela é a certa e outra é errada. Isso aí também não... Precisa ter muito equilíbrio nisso. É. Mas seguindo, pastor, o segundo tópico aqui do estudo, diz igreja como instituição, que é o que nós bem estamos frisando aqui. Instituição e organização. Agora segue esses dois pontos nesse estudo, nós vamos abordar. Como instituição, podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. E aí temos alguns textos bíblicos, né? Eu vou ler aqui, primeira carta aos Coríntios 3, 16 e 17. É importantíssimo esse texto. Sim. Esse texto aí vai fazer a junção das duas coisas, do organismo vivo e da organização. 16 diz assim: não sabeis vós que sois templos de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, é exatamente tudo que a gente falou no começo. Isso, o organismo verdade. vivo, o Espírito Santo. Agora onde? Na pessoa. João capítulo 4, pastor Reginaldo, me traz a lembrança do que Jesus falou. Aquela mulher estava pegando água e Jesus começa a discutir com ela. E Jesus fala assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Esse espírito lá em João 4, a gente pode até citar o versículo especificamente. João 4, 23. Pronto. Então, exatamente esse espírito aí, ele está falando na vida da pessoa. E Paulo escreve que a nossa vida é um templo onde o Espírito Santo habita. Então, o que os irmãos possam entender, que a gente está tentando falar bem detalhadamente, que agora a igreja de Cristo é aquele que recebe a verdade de Jesus, recebe o Espírito Santo, e agora eu, como pessoa, passo a ser uma igreja. Eu sou uma parte de toda essa igreja interdenominacional. Não sei se os irmãos estão entendendo, que às vezes cria esse problema assim, eu sou a igreja. Sim, igreja de tempo físico. Veja só, você é a igreja porque você aceitou a fé, você tem o Espírito Santo. E Paulo faz isso. E no versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ele está se referindo exatamente ao corpo humano. Isso. Ele está falando ao ser humano, que nós devemos viver em santidade. E se eu vivo... Pastor Reginaldo, se eu recebi Jesus, eu vivo em santidade, eu vou ficar brigando com o Senhor, eu vou estar perto do Senhor, distante do Senhor, eu vou querer estar junto com outro crente, sim ou não? Verdade. E por que agora não consegue congregar? Por que as pessoas não conseguem se congregar? Como é que eu recebi o Espírito Santo de Deus? Como é que eu vivo agora em santidade? Como é que eu sou uma nova criatura? Eu vou querer o prazer de estar com outro irmão, e se o Senhor quer adorar, eu também quero adorar. Aí o que vai acontecer? Aí está a institucionalização da igreja, onde as pessoas têm o prazer de ir para a igreja. E as pastores Jonildo, a gente às vezes está atribulado, está desanimado, está cansado. Eu vou para o templo. Você é a igreja, você vai para o templo adorar. Quando você chega lá, aí você está meio desanimado, mas tem um crente que está animado. Aí começa a dar glória a Deus, aleluia, dependendo da denominação, né? E começa a escutar um louvor, daqui a pouco você está o quê? Animado. Porque a instituição, ela é importante dentro desse prisma. Você pode continuar, por favor? Que em outras palavras, a vida de Deus, né, na igreja, é a vida de Deus que está na vida daquele irmão, é transmitido para o outro, e assim o outro é renovado e edificado para a glória de Deus. Mas, seguindo, pastor, outro texto aqui, Efésios capítulo 2 e o versículo 21. Efésios capítulo 2. E ele dá uma citação também aqui de 1 Coríntios 17, né? Enquanto o senhor vai ler... 6,19. 3, 16, 17, no caso, Não. né? O senhor leu 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17.
e Efésios 2 e 21. E tem aqui 1 Coríntios 6:19. 6:19. Pronto, então vamos aqui fazer mais duas citações falando sobre essa institucionalização da igreja. No caso aqui 6:19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Pronto, então confirmando o que Paulo falou lá também no capítulo 3. E aos Efésios 2, capítulo 2, versículo 21, diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, está aí confirmando que nós estamos falando da igreja como instituição, que a igreja, fica ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição... E aí, só continuando aí o que você está falando, que é justamente isso. A gente explicou que é o Espírito que nós tornamos igreja, mas não é uma igreja isolada, eu sozinho. Sim. E a gente vai tomar forma, porque desde o começo, os irmãos, eles já se reuniam nas casas, que aí já vai apontando para um tempo que é diferente do que é hoje. Você vê que Pedro, quando estava preso, a igreja orava na casa. Então, veja só, já se constituía ali uma igreja, porque tinha mais de um salvo orando, tudo no mesmo, porque algumas pessoas dizem, já tenho o Espírito de Deus, eu não preciso de ir para templo nenhum, não preciso me reunir, eu não preciso estar perto de ninguém. Não, você está errado, não é? A Bíblia não ensina dessa forma. Inclusive, pastor, tem um texto aqui que eu também quero mencionar, falando desse assunto, Efésios 5, versículos 29 e 30, diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, né, da sua carne e dos seus ossos, do seu osso. Então, Cristo sustenta a igreja como um corpo vivo. Né? É Cristo que sustenta a igreja e todos nós precisamos, inclusive eu costumo sempre lembrar, pastor, que irmãos que nos assistem, que nós como humanos que somos, agora cristãos, né, gerados pelo Espírito de Deus, somos a igreja de Cristo e formamos a igreja como instituição que o é, e necessitamos como humanos, na realidade, desse calor espiritual, né, que exige dos nossos irmãos, porque somos seres sociais, né, como homens precisamos. Então, quando alguém se dispersa, fica distante, a tendência é esfriar, é ir perdendo o ânimo. E todos, né, são importantes. Paulo escrevendo aos Coríntios, falando Sim. que da questão dos membros, ele mostra a importância que um é mais importante do que o outro. Ainda Isso. que o sentimento das pessoas, elas possam se achar mais importantes que as outras. Sim. E, consequentemente, isso enfraquece, porque ele fala aquele negócio da orelha, ele fala da mão. 1 Coríntios 12. Isso, ele começa a fazer aquela figura de linguagem, pegando, por exemplo, do corpo, mostrando que a instituição humana que tem o Espírito de Deus, ela precisa desse acomodamento do um. Cada um tem sua função importante. Verdade. E ele fala o que o senhor falou aí, do dedo, né? Que assim, o dedo, o midinho, ele é imperceptível, ele está até guardado, né? Se no sapato, né? Mas ele é tão importante quanto os outros também. Lembra-se do profeta, o profeta Elias, que ele, se achando injustiçado, etc., Sim. ficou dentro de uma caverna. Então ele perdeu a função profética que Deus chamou ele, porque ele se isolou. Isso. Então nós temos uma posição diante dessa sociedade que eu me isolando, eu não vou ter a minha funcionalidade no corpo de Cristo. E exemplo, Paulo fala, bem colocou, na primeira carta de João, no capítulo 12, que ele fala que, veja só, cada um tem um dom dado pelo Espírito. Aí você veja, chega uma pessoa com uma deficiência dentro da igreja, mas Deus já habilitou outro com uma capacidade sobrenatural e acaba suprindo a necessidade do irmão. Então, Isso. o corpo, nosso corpo, pastor Rejanildo, existe uma harmonia muito grande criada por Deus, na sua soberania, os órgãos bem articulados, os organismos, cada um na sua função, fazendo a gente estar aqui.
pensar, falar, levantar a mão, o organismo, o sangue, os ossos, os músculos, os nervos. Você veja que a complexidade do corpo humano também ela é parecida com a igreja é parecida com o corpo humano. Ela existe uma funcionalidade que requer, digamos assim, uma harmonia entre... E a gente está explicando aqui, meus amados irmãos, pegando por exemplo que a igreja é uma instituição, é uma organização, e nós estamos explicando isso. Estamos aqui no terceiro tópico agora, né, falando sobre a questão dessa organização, que a igreja precisa estar organizada, constituído o diácono, foi o presbítero, o bispo, também pastores, como o pastor Reginaldo falou. Então, toda essa organização é importante, porque se não tiver, o negócio não segue como Deus assim ordenou. Bem. É verdade. Ela é a instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Foi isso que justamente o apóstolo Paulo enviou para isso, né? Enviou Tito à ilha de Creta, né? Conforme nós estamos estudando. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente a organização da igreja. E justamente o que o senhor já frisou, já foi falado aqui anteriormente, que desde o início da igreja, né, o próprio Cristo Jesus já deu mostrou ali um pouco do que deveria ser a igreja desde o seu ministério, né, quando ele estava ali. O senhor vai falando isso, eu lembrando que Jesus falou muito pouco. Jesus não deu muito detalhe, mas veja como Deus é sábio e sabe a quem ele escolhe. Ele coloca Paulo. Você veja que Paulo tem uma visão, Deus dá uma inteligência espiritual muito grande a Paulo. E Paulo, como um bom judeu, ele já sabia que desde a saída do Egito, Deus faz uma organização com as 12 tribos de Israel. Deus coloca os levitas, Deus coloca os sacerdotes, Deus coloca o exército, Deus faz toda uma organização, mostra como deveria. E isso. Paulo, ao aceitar o evangelho, você veja que ele dá toda uma percepção, a questão da constituição dos obreiros, a característica que deve ser escolhida esses obreiros, ele coloca o título. Então você veja toda essa organização, porque era necessário para o negócio funcionar. E essa igreja começa engatinhando, dando os primeiros passos, e Deus vai, digamos assim, aperfeiçoando, pastor Reginaldo. É muito lindo assim, fazendo essa analogia entre o Antigo Testamento e o Novo. Você veja que é isso que Deus quer. Glória a Deus. Então, seguindo agora, nós vamos falar um pouco sobre a organização. Falamos um pouco da igreja como instituição, o organismo, né, vivo, que o é. E seguindo agora a organização. Diz aqui o comentarista nesse estudo, temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios capítulo 14, né? Vou ler aqui, 14, 26. 26. E o 40, né? Que fareis, pois, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Então está mostrando aí toda uma organização, horário, mostrando assim que existe um limite, existe um trabalho espiritual a ser desenvolvido dentro dos templos. Sim. Para que tudo promova a edificação. Quando não tem limite, aí já não produz edificação, vai produzir uma confusão e não uma edificação. É verdade. Lembro que nós sempre prezamos, né, as igrejas em si, uma boa organização do culto, com horários devidos de início, de término, né? E quando isso é descumprido, né, de forma assim alheia, gera polêmica, gera incompreensão e, como o senhor disse, confusão. Né? E a gente tem que lidar com os extremos. Eu vou te dar os extremos. Qual é os extremos? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sim. Agora veja só o que eu quero dizer. Os extremos. Tem gente que passou do horário definido, eles não operam mais. Na cabeça dele, eles não operam, porque tem que seguir o horário. Entenda só, meus irmãos. Essa organização não segue esse extremismo.
Isso. Porque o Espírito de Deus não está sujeito. Essa questão da organização é para que não exista uma desordem. Exemplo, vamos ter com o culto, começa lá de certo horário, vamos terminar, para que as pessoas possam administrar a sua vida também. Aí tem gente que começa, não tem hora para parar. Aí também tem gente assim, se passou daquele horário, pega a Bíblia e vai embora, porque acabou o culto. Então, a gente está lidando aqui que essa organização foge desses extremismos. Porque quantas das vezes Deus batizou, curou, salvou depois que passou do horário? Isso. É como se o Espírito Santo dizesse assim, é como se não, é dizer assim, eu não estou sujeito a um homem. E Deus não está desorganizando nada não, porque também quem é muito zeloso vai dizer assim, esse pastor está dizendo porque para ele tanto faz. Não é isso que a gente está falando. É justamente o sentimento de extremismo que a gente tem que ter cuidado. Precisa de equilíbrio nisso, verdade. Mas seguindo, pastor, Atos capítulo 14 e o versículo de número 23, diz o seguinte. Está aqui, Atos 14, 23, vai dizer assim, e havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram ao Senhor e que havia-se crido. Então estava falando da organização, da escolha, de orar, de jejuar, para que a igreja em si ela possa ter uma organização, ter a orientação de Deus, ser algo que promova uma edificação, né? Glória a Deus. Muito bem. Inclusive também 1 Coríntios, eu destaquei aqui 1 Coríntios 14 e 40, não está na lição, mas ele é bem claro também quando fala desse assunto. Só esse versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, que tudo seja para a glória de Deus, né, pastor? Essa organização tem horário do culto, tem ensino, tem louvores, não é só profecia, não é só louvor e não é só palavra, tem que ter o equilíbrio de cada coisa. Aí ele fala, nessa igreja também está instituída as pessoas que vão ser, as pessoas que vão estar direcionando esse trabalho. E ele fala também de reuniões sobre questão doutrinárias, né? Quando ele fala dos concílios, né? Isso. Atos 15, 6, ou seja, a igreja também se reúne para debater algo que está sendo divergente, que é o que a gente está debatendo aqui. Os concílios, durante a história da igreja, ele foi muito utilizado. O que é um concílio? É a reunião dos líderes da igreja para abordar assuntos doutrinários, quando existiam algumas pessoas que discordavam e estavam pregando algo que não estava dentro das escrituras. Atos 15, 6 vai dizer assim, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Então, ou seja, dentro dessa igreja, dentro dessa organização, tem reuniões ministeriais para debater assuntos doutrinários. As igrejas dispõem de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto, né? Capítulo 8, capítulo 9 de Coríntios, e 2 Coríntios, e também Romanos, capítulo 15, versículos 25 ao 27. O 8 e o 9, ele é bem extenso, mas deixa eu ler somente o versículo 1 do capítulo 8 de segunda carta aos Coríntios. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita os escrever. O Paulo estava escrevendo já na segunda carta, mas existe uma orientação como atender às necessidades dos irmãos. Porque lá em Tiago também fala, diz que a religião verdadeira, se teu irmão está com fome, tu vai e ora por ele, você não está cumprindo o propósito dentro dessa instituição, porque não é somente a parte espiritual, existe também uma necessidade material. E também da parte financeira, né? Está falando aí falou da questão da alimentação, dos necessitados, de reuniões para tratar de doutrina, de tempo, de horário, de culto, dos que estão na administração desse culto. E ele fala também, pastor Rejaneiro, falando dessa organização, sobre a questão financeira. Primeira carta aos Coríntios 16, do 1 ao 3. Você poderia ler aí, por gentileza? Posso. Inclusive, eu tinha selecionado aqui 1 Coríntios 15, ou Romanos, capítulo 15, versículo 25, também fala sobre essa questão da coleta, então, né? O 25 e o 27, logo, diz assim, mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais.
Então, está aí falando justamente dessa questão da necessidade, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, do 1 ao 3, vai dizer bem claramente assim, até a epígrafe fala, as coletas para os crentes de Jerusalém, né? Sim. Ele fala aqui, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei levar a vossa dádiva a Jerusalém. Aqui está se falando de contribuição. Então, dentro dessa organização, aí quando a gente diz assim, é muito comum dizer assim, para que dinheiro na igreja? Os pastores são tudo ladrão, isso é uma... Mas veja só, quem é que paga a conta da energia, dos aluguéis, dos obreiros que vivem da igreja, que são ministros, que têm a sua família? Então, essa organização é indispensável para o funcionamento dela. A gente está falando aqui da organização humana, literalmente. A gente falou lá da espiritual e dessa organização para a glória do nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, não sei se você está aí nos acompanhando ou começou agora a ligar o rádio, na rádio 88.1 Novas de Paz. Estamos abordando sobre a questão da organização da igreja, que ela tem coletas, que ela tem o horário do culto, que ela tem ensinamento, que ela tem constituição de bispo, que ela se reúne também para debater assuntos doutrinários que possam estar trazendo, digamos assim, alguma divergência na igreja. Enfim, para a glória do nome de Jesus, a gente está bem instruído aqui acerca dessa organização da igreja. Verdade, pastor. Inclusive está aqui essas diretrizes que fundamentam, né, aquilo que estamos falando, que a igreja não é somente um organismo vivo, ela também é uma organização. Tem a parte espiritual e tem a parte humana, que uma completa a outra para que haja uma boa funcionalidade, conforme a vontade de Deus. Glória a Deus. Dando continuidade para a glória do nome de Jesus, vamos falar agora da questão atual, né, que está dentro desse objetivo, dessa igreja, pastor Juninho, que nós falamos que ela é espiritual, que ela está em nós, mas que ela também tem uma organização, que ela tem um local, como falou em Atos, quando Jesus disse, ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, é uma igreja visível, é a igreja que está as pessoas lá, que fazem todo esse trabalho, que evangeliza, que acolhe. Veja a importância da igreja dentro do contexto social. Verdade. Veja o trabalho social que a igreja faz. Quantas pessoas, quantas igrejas estão abertas, pessoas que estão com problemas, pessoas que estão perturbadas, pessoas que procurariam os recursos do Estado e às vezes não está disponível, mas quantas igrejas à noite, quantas agências espirituais, quantas pessoas estavam perturbadas, querendo se suicidar, querendo matar, querendo fazer alguma coisa, e essa instituição ela não é somente espiritual não, porque ela, digamos assim, ela transforma o homem nas suas necessidades humanas também. E quantos podem dar testemunho disso, né? Então, na questão atual hoje, organismo e organização, temos falado muito sobre isso. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é de que essas atividades espirituais exigem uma organização. Foi tudo isso que a gente já explicou, né? A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo, que é ao mesmo tempo uma organização. Veja, agora vai um ponto aqui bem interessante. Sim. A gente está falando, já explicou por diversas vezes, que a igreja ela tem dessa necessidade humana, mas ela é uma organização viva e que mesmo embora a gente possa congregar dentro de 4 paredes, que existe vários ministérios, ela como igreja, ela não está, digamos assim, presa a 4 paredes. Verdade. Que aí entra a questão da missão, porque algumas pessoas, elas entendem, e se assim ela faz dentro da igreja, essa igreja local,
essa igreja determinada do ministério, as pessoas começam, pastor Reginildo, a ter uma interpretação equivocada quando Jesus diz assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a pessoa faz parte de uma igreja que segue esses padrões, mas por falta de alguma observação, aquela igreja começa a perecer. Aquela denominação, não vou dizer igreja, Sim. porque a gente diz igreja, parece que é a igreja. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem, aí eu estou dentro daquela igreja, a igreja começa a perder a sua característica e vai perdendo membro, e daqui a pouco acontece uma situação indesejada, aí a pessoa lê o texto, mas a tua palavra não diz, Senhor, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Mas eu faço parte dessa igreja, ela fechou. Veja que a interpretação da igreja, veja como veja como o estudo bíblico Nova de Paz, eu não sei se os irmãos estão entendendo, ou eu estou tentando passar de uma forma bem detalhada. Veja só, essa instituição, ela está pelo Espírito, está dentro de nós, somos a igreja, fazemos parte de um ministério, de uma igreja local, mas ela não se restringe somente a isso. Ela não se restringe somente a isso, porque é justamente isso que ele fala aqui, ó, que nós temos uma dupla cidadania, né? Que é em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Nós temos uma cidadania humana e também uma cidadania espiritual. Se eu puder ler lá, Romanos capítulo 13, pastor Reginaldo. Diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pronto, esse texto que o pastor Reginaldo falou, ele fala que a igreja ela não está isolada do mundo. Nós estamos sujeitos às autoridades. Mas, pastor, eles estão fazendo equivocado. Muitos em Roma morreram injustamente e Jesus permitiu. Então, a igreja que nós fazemos parte, ela deve responsabilidade às autoridades. Vamos dar exemplo. A igreja não paga os impostos, mas tudo que se compra dentro da igreja paga-se imposto. E nós temos que pagar, tem que comprar, tem que ter nota fiscal, tem que registrar, tem que estar no cartório, tem que prestar conta de tudo isso. É uma instituição que está sujeita às leis humanas. Por isso que fala aí, nós não podemos estar à revelia disso. Em Hebreus 13, 17, que ele fala que nós estamos como também as autoridades eclesiásticas. Então, a igreja, o irmão como igreja, ele tem que estar sujeito às autoridades. É aquela ovelha que não se submete. Está igual a parábola do filho pródigo, né? Que não se submete ao pai e foi viver dissolutamente. Então, o que nós estamos concluindo aqui, meus irmãos, passando, é que essa igreja, ela está sujeita às autoridades humanas e às eclesiásticas. Leia, por favor, hein? Hebreus 13, 17 diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Mateus 22, 21, você pode ler e confirmar, que o próprio Jesus falou que nós deveríamos pagar e honrar os compromissos que é instituído, ainda que seja injusto. Ainda que seja injusto. Porque eu vou dar exemplo aqui, o Brasil tem uma carga tributária dos maiores do mundo. O fato de você não pagar os impostos e você sendo igreja, você não está isento de ser, digamos assim, penalizado pelas leis humanas. Mateus 22, 21. Diz, disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meus amados irmãos, veja como nós precisamos atentar para não viver isolados, achando que a gente está... E até porque, exemplo, se eu como cristão, eu honro todos os meus compromissos, quem não é crente, diz assim, rapaz, o irmão é crente, ele é uma pessoa organizada, então chama atenção. Imagina só, eu estou cheio do Espírito, mas não me submeto a ninguém.
Como é que está cheio de quem? Do Espírito. Está prestando ler as Escrituras. No segundo subtópico, que a gente já está se direcionando para o final, dentro desse contexto de hoje, né, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionalista, que ainda hoje há, e os que acreditam tal organização representa um problema da vida espiritual. Deixa eu explicar aqui em ligeiros tempos. Veja só, o movimento pentecostal, veja só, existia todos aqueles irmãos que iam para a igreja, cumpria tudo isso, só que não estavam, digamos assim, cumprindo, não estavam fazendo conforme Jesus fez e não estavam crescendo como deveriam crescer. Então Deus criou uma circunstância onde algumas pessoas não conseguiam ficar dentro de quatro paredes seguindo essa liturgia, essa regra. Sim. E eles entenderam que deveriam pregar o evangelho, não, digamos assim, eles não ficaram submissos à igreja, porém não ficaram dentro dessas atividades dentro da igreja. E aí começa a surgir, aqui ele cita algumas das pessoas, que eles começaram, teve um pastor, né? Charles Fox. Ele, com 20 anos, ele foi consagrado ao pastorado, porém, com o passar dos anos, ele deixa de ser um pastor de uma igreja e passa a ser um pregador itinerante. Ele começou a evangelizar, pregar fora dessas quatro paredes, digamos assim, pregando, digamos assim, a igreja. Aí a gente mostra, pastor Reginildo, a amplitude da igreja, porque algumas pessoas estão cumprindo isso e é a igreja. Mas não era somente isso, tem pessoas que estão fora das quatro paredes e estão pregando o evangelho conforme Deus tem concedido. Lógico que muitas das vezes é necessário a pessoa também ter cautela, né? Porque o cara sai pregando o evangelho dizendo que é crente, mas qual é a crença que ele tem? Sim. Então a gente procura entender aqui que esse exemplo que é se colocado, que a igreja ela não está sujeita a quatro paredes. Por quê? Porque às vezes as pessoas perdem, digamos assim, a essência do evangelho. Ela se torna religiosa. Preguei só dia de domingo. Só aborda aquilo ali. E ela perde. Aí, como é que ela vai dizer que ide por todo mundo pregar o evangelho? Se ela, nem as atividades da igreja, às vezes ela está cumprindo. Ela está cumprindo, não está contribuindo, não está. Então veja só que às vezes parece ser muito exigente, mas não foi tudo aquilo que Jesus colocou. O crescimento espiritual, ele estava baseado exatamente nessa observação de tudo aquilo que a gente está falando. E por final aqui, pastor Reginildo, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista. Porque é justamente isso, as pessoas começaram a congregar, daqui a pouco viram que não estava crescendo, aí começaram a não mais congregar dentro das igrejas, eles começaram a ficar dispersos. Isso. Aí começa outro movimento novamente de quê? De poder organizar de uma forma macro, mas que as pessoas não ficassem dispersas, que é justamente esse movimento em 1914, né? Que ele fala aqui, né, de Paul, né? E outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isto para evitar um crescimento desordenado. Foi neste contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Ou seja, o que acontece? Quando as pessoas começaram a ficar dispersos, criou-se uma necessidade de poder organizar digamos assim, um grupo maior para não perder essa identidade, porque se cada um começa a fazer do seu jeito, ele acaba perdendo essa. Então a igreja, ela é eu, mas também eu com o senhor, com outro irmão e dentro de uma comunidade. Aí existem os outros ministérios que também formam essa igreja, que no contexto geral, ela é a igreja universal. A igreja universal. Que aí é importante essas organizações, que aí nós temos no nosso país, né? Temos as pentecostais, temos as tradicionais, tem as neopentecostais, ou seja, existem várias organizações ministeriais aonde eles se organizam e a gente se respeita uns aos outros, né? Exemplo, tem os pentecostais, tem os novos pentecostais,
tem os tradicionais, que são os batistas, tem os presbiterianos. Então tem todas essas denominações cristãs que elas têm as suas organizações macros, onde existe toda uma estrutura desses ministérios e eles servem a Deus dentro dessa sociedade e a gente está dentro desse contexto. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo, mas para dar uma geral, entendendo que essas organizações elas são instituídas também por Deus, porque visa, digamos assim, o reino de Deus, né, pastor? Visa o reino de Deus, né? Porque Paulo diz assim que, veja como é a fé, né? A multa e a forma graça de Deus, que eu quero concluir aqui, sim, que nós sabemos, pronto, nós somos pentecostais, nós acreditamos e a Bíblia aponta sobre a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas algumas denominações evangélicas, elas não creem nesse batismo com o Espírito Santo. E nem por isso deixou de ser meu irmão em Cristo Jesus. Sim. Então veja só, a questão do respeito, até do que as Escrituras apontam, porque Paulo diz que uns comem de tudo, outros só comem legumes. Então assim, sim, a forma com que a graça e a multiforme graça de Deus opera, isso quer me dizer que eu sou melhor do que meu outro irmão. Deus para cada um deu uma medida. E o importante é que cada um exerça conforme a medida que Deus lhe deu. E quem tem o poder realmente de julgar a igreja é Deus. Né? Não cabe a nós, como líderes, julgarmos. Nós temos que instruir, orientar e viver conforme o ensinamento de Cristo. É claro que, como o senhor bem falou, há uma divergência de compreensão, costumes, mas nós precisamos buscar, né? Buscar nos unir, que conforme nós bem entendemos, à luz da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus deixou claro que essa união não é física, ela é união espiritual, né? No que diz respeito à Igreja Universal. União espiritual, onde estamos unidos pelo Espírito de Deus e a visão é espiritual, a visão é de reino, né? Não é uma visão humana, é como nós já lembramos aqui, falamos, né, pastor? Nós temos, pastor Valmir, nós temos, vemos que a igreja ela tem a parte humana, né, que é a organização como instituição humana, mas tem a parte espiritual e ela é movida pelo Espírito Santo. Então, é preciso ter muito equilíbrio nessa questão para não divergir e, às vezes, achar, né, que está acima dos demais ou que está abaixo. Não. Somos igreja e precisamos cumprir o nosso papel seguindo as orientações de acordo com o Evangelho de Cristo. E essa organização macro, para a gente concluir aqui, temos a Assembleia de Deus, né? A Assembleia, sim, de Deus no Brasil, que ela surge dentro desse movimento, dessa organização macro, que hoje no Brasil ela tem uma referência muito grande em todos os estados do Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil, ela está dentro dessa organização macro de tudo aquilo que a gente explicou aqui, que visa uma organização doutrinária para se pregar o Evangelho sem divergir daquilo que está escrito. Queremos agradecer a Deus pela presença do nosso pastor Rejanildo Paulino. O mesmo vai fazer as suas considerações finais para a glória do nome de Jesus. Amém, meu pastor. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente Francisco Técio, pela confiança ao senhor, pastor Valmir, que tem o representado à frente desse estudo, né, nesse estudo bíblico, Novas de Paz, tem sido uma bênção e é um prazer, satisfação poder cooperar, né, nessa tão grande obra, visando compreensão e entendimento acerca da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe cada um que assiste, ouve, que Deus nos ajude, que possamos continuar crescendo, né, na graça e no conhecimento de Cristo. Amém. Queremos agradecer ao nosso Deus, através de Jesus, né, pela essa graça, nosso pastor presidente, pela confiança que tem nos depositado, você que sempre está nos acompanhando, indique outras pessoas, que possamos sair edificados. Acreditamos que, às vezes até a gente se alonga um pouco, até fica bem detalhado para poder ficar mais prático para os irmãos, mas que a nossa intenção, enfim, é que você seja edificado para a glória de Deus e você veja do organismo vivo e de uma organização, você veja que Martim Lutero, você veja que Jesus sempre levantou homens, e é uma prova que ele é o cabeça da igreja. E que se há alguém que está dentro da igreja
não consegue entender o que está escrito, Deus vai levantar, porque quem guia essa igreja não é um homem, é um homem humano sendo representante de Deus, mas Jesus Cristo de Nazaré, o dono dessa instituição divina, que as portas do inferno não prevalecem. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, queremos através do nome de Jesus te agradecer por essa oportunidade, que as palavras que foram colocadas aqui, Senhor, elas produzam edificação, Pai. Que o teu Santo Espírito convença, Pai, porque esta é a tua parte, Senhor. Aleluia, de convencer o homem do caminho que chega até o céu. Meu Deus, abençoa todos que fazem esse trabalho, a todos que estão pregando o Evangelho no Brasil, a todos, meu Deus, também a Rádio Nova de Paz, que cumpre este papel de evangelizar, falar as suas escrituras, essa rica oportunidade de ensinar milhares e milhares de pessoas sobre as tuas escrituras, Senhor. Que teu Espírito Santo nos ajude, nos guarde e que possamos permanecer fiéis até a tua vinda. Abençoe aqueles que não estão cumprindo o propósito, Senhor, o propósito de evangelizar conforme as tuas escrituras. Lhe dê uma oportunidade, resgate eles e o teu nome venha a ser glorificado nesse resgate. Queremos te pedir e te agradecer através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém, para a glória de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.